Meu nome é Stefano Blandowski, eu sou advogado e eu aqui invoco um pensamento que o Dr. Fernando Miranda sempre falava: nada como uma boa ideia que chegou no momento certo. E nós aqui vemos essa realidade de 35 anos que frutificou e que efetivamente está funcionando em prol do bem comum. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e, em razão desse meu envolvimento, eu sempre sentia que eu tinha uma dívida com o serviço público, com a universidade pública, porque eu estudei e lá, diretamente, eu nada paguei. Claro que todos nós pagamos através de impostos como contribuintes, mas no momento que eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, na gestão, então, do Dr. Fernando Miranda, e já tendo conhecimento, porque eu tenho um relacionamento até hoje com o Paulo Salamuni, que é filho da falecida professora Oda, e foi na gestão do pai do Paulo Salamuni, o reitor Riad Salamuni, que a esposa dele instituiu, junto com outros fundadores, a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Depois, no momento seguinte, o doutor Fernando Miranda assumiu a presidência e deu, assim, aquele impulso que precisava. Importante foi o impulso da fundação, mas muito importante também a continuidade que está ocorrendo até hoje. Eu lembro bem de uma figura que o doutor Fernando Miranda nos lembrava, a figura do equilibrador de pratos chinês, que nos circos existiam, e hoje em muitos shows existe ainda, onde o mesmo equilibrista tem vários pratinhos e que ele vai equilibrando e vai dando a respectiva rotação. À medida que um pratinho perde a rotação, ele vai lá, impulsiona, depois o outro. Enfim, são vários pratinhos rodando ao mesmo tempo, impulsionados sempre pela mão humana. Ele falou: os pratinhos serão as comissões da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. E entre essas comissões foi, então, proposta a fundação da Comissão de Endocrinologia Pediátrica, que funcionava no 14º andar do prédio do Hospital de Clínicas. Heloísa e eu temos 2 filhos, e o nosso filho, o André, tem uma insuficiência de suprarrenal. E em razão do atendimento que o Dr. Rômulo Sandrini, também já falecido, prestou ao nosso filho, não apenas quando ele, recém-nascido, e esteve assim numa situação de gravidade e de vida muito grande, depois ele o acompanhou durante a adolescência, e o André, até hoje, ele recebe dosagens de medicamentos para manter-se assim, funcionando com o seu organismo de forma plena e produzindo a cortisona. Então, também tínhamos com o Dr. Rômulo Sandrini e com o Dr. Lacerda um preito de gratidão. E essa gratidão foi encampada pela Heloísa, que, assim como mãe do André, eu posso dizer que foi a mãe da unidade de endocrinologia pediátrica que hoje funciona aqui próxima. E a partir daí as coisas aconteceram, e a Heloísa, que também é advogada, vai contar essa história. Então, como o Stefano falou, eu sou advogada, me chamo Heloísa, e por envolvimento com a saúde do nosso filho, foi que a gente, por gratidão, se envolveu com a endocrinopediatria. Nós fizemos um trabalho junto com alguns amigos
e com outros pacientes, pais de pacientes, e fizemos assim um trabalho de convencimento, de mostrar a realidade e como era interessante e importante esse trabalho, né? Foi assim que a gente envolveu mais pessoas. Os componentes se reuniam algumas vezes na casa das pessoas e fizemos algumas campanhas, não é, Stefano? Algumas campanhas para arrecadar fundo e para motivar, porque a gente percebeu que o grande segredo era a motivação das pessoas, trazer as pessoas motivando elas, né? E foram feitos assim alguns jantares, reuniões festivas, e durante esse tempo todo nós alugamos aí, saiu de dentro do hospital a unidade, porque o espaço era muito pequeno, e nós alugamos essa casa, que é na rua Padre Camargo, 250, e por um tempo essa casa foi pago o aluguel pela Secretaria de Estado de Saúde, e depois de um tempo nós resolvemos fazer um processo de desapropriação da casa, para que a casa ficasse definitivamente para a unidade de endocrinopediatria. Foi um processo bem longo, né? E que a gente tem muito a agradecer ao governador Pessutti, que foi quem assinou esse documento todo, que a casa passasse a ser usada pela associação, e é um processo que é 99 anos, né, de uso. Por 99 anos, a endocrinopediatria tem É um comodato, né? Porque o patrimônio, não é? O imóvel, terreno e o que tem em cima pertence ao governo do Estado. Mas o governo do Estado fez, então, um comodato por 99 anos, e que esse comodato seria específico para funcionamento da unidade de endocrinologia pediátrica. E além da casa, que aí no momento que nós adquirimos a casa, e eu vejo que a associação aqui está passando por um momento meio parecido, porque adquiriu uma casa aqui ao lado, daqui a pouco vai ter que rechear essa casa, né? Mobiliário, equipamento, informática. Então foi todo um trabalho, não é, Elisa, que nós continuamos fazendo depois de receber o imóvel, a posse do imóvel, continuamos trabalhando junto com a equipe lá do Dr. Rômulo Sandrini e o Dr. Lacerda, sempre com a orientação deles, para ter esses equipamentos. E foram doados, na ocasião, equipamentos por algumas empresas, né? Algumas empresas que foram desativadas, e também por esse convênio que nós fizemos com o Juizado Especial, nós pudemos equipar melhor e ter condições de atender os pacientes melhores. Você podia explicar um pouquinho melhor essa questão do convênio com o juizado? O convênio do Juizado Especial foi feito logo no início, quando a lei de 99, a lei? É por aí. Eu não lembro exatamente. E então as penas alternativas eram transformadas através de doações de medicamento, de cesta básica, de produtos de limpeza, e isso foi durante um bom tempo só da unidade de endocrinopediatria. E esse convênio foi um convênio que foi feito a nível aqui do Paraná, mas foi o primeiro do Brasil. E na época o diretor do Juizado Especial Criminal era o atual presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. José Laurindo, quem a gente tem muito a agradecer a ele, né? E nós ajudamos muito também o hospital e as outras comissões, porque o que vinha de benefício eram assim, grandes quantidades e que a gente nem conseguiria nem usar. Então a gente começou a dividir com as outras
unidades que tinham também necessidade. E eu acredito que até hoje tem muita unidade que está sendo beneficiada por isso, né? Vejo que a endocrinologia, um dos pontos que ela atende é as crianças no caso pediátrica, né, com diabetes, mas também crianças com retardo no crescimento. E nesse ponto também foi feito um trabalho permanente. Foi feito um trabalho permanente e existe um grupo que chama-se Grupo Crescendo Paraná. Esse grupo também se aliou à unidade de endocrinopediatria e a gente sempre colaborou com eles para que as crianças recebessem, e as crianças ainda recebem até hoje, né? O governo do estado paga essa medicação, que é uma medicação muito cara, que é o hormônio do crescimento. No hospital era uma sala muito pequena, não é? Da administração, da coordenação, porque a unidade de endocrinologia do Hospital de Clínicas é bem anterior, não é? E o atendimento aos graduados, não é? E pós-graduação também era feito assim de uma forma meio espalhada. E a grande dificuldade que existia, lembra, Cris, era acolher os pais e as crianças dentro de um hospital enorme, né? E espaço para atendê-las. Né? Hoje não. Hoje existe um atendimento assim de primeira linha, mais que nós sabemos, na ocasião eram mais de 200 crianças atendidas todos os meses com hormônio de crescimento, porque o hormônio de crescimento vai de uma fase de 9 anos até 13, mais ou menos, daí outros precisam receber esse hormônio de crescimento. Né? E é sem dúvida alguma, algo importante a pessoa poder ter essa oportunidade. A Heloísa e eu somos também oriundos do movimento escoteiro, né? E nós entendemos sempre que é preciso dar para as crianças, sobretudo, todas, igualdade de oportunidades. Então, a mesma igualdade, a mesma oportunidade que nós demos para nossos 2 filhos, nós entendemos que todos deveriam ser atendidos por causa disso. E a criança, tendo a oportunidade de receber o hormônio de crescimento, você sabe, uma criança, um adulto com tamanho pequeno, ele não se sente bem, né? E tem chance de ter esse tratamento. E foi feito para muitas e muitas, e continua sendo feito até hoje. E nós entendemos que o Estado não tem condições de atender tudo, e que a comunidade tem força para isso. Então, a gente sempre fez um trabalho de mostrar para os amigos, de mostrar para a comunidade que eles podem ajudar e que tem condições. E tem muita gente na nossa sociedade que pode ajudar e que falta de incentivo, falta de conhecimento. Então, essa motivação a gente entende que é muito importante, né? Porque as pessoas podem fazer muito, desde que elas estejam motivadas e estejam preparadas para isso. Então, sempre foi essa maneira de entender que a gente quis colocar para as pessoas que a gente conhecia, para os pais, porque as pessoas envolvidas nesse trabalho todo sempre têm alguma coisa para dar, né? Por mais que tenham dificuldades financeiras, mas tem tempo, às vezes, tem condição de dar atenção para as crianças. Então, a gente entende que isso é uma coisa importante de fazer, motivação para que as pessoas possam ajudar. O serviço melhorou 1000%, porque as crianças têm espaço ali, né? A enfermagem tem espaço, o pessoal de psicologia, de assistência social, todo mundo tem espaço ali na casa, porque a casa é uma casa, tem 600 metros quadrados, né? Ela tem 2 pisos, então ficou super atendido.
E o espaço importante também para que esse processo em si de atendimento, né, continue, é que tenhamos profissionais preparados. E ali, então, há espaço para os que fazem graduação e tem muito pós-graduação, muita, inclusive alguns alunos de pós-graduação de fora do estado e do Brasil inteiro. Eles têm oportunidade, então é uma forma de irradiar esse atendimento, não apenas aqui para Curitiba, para o Paraná, mas para o Brasil e fora do Brasil. Porque a endocrinopediatria, ela atende pessoas fora do estado do Paraná. Algumas pessoas até de outro país, que é do Paraguai. Então, eles fazem alguns exames aqui e vêm fazer tratamento aqui. Então, é importante, né, essa unidade. O espaço a gente conseguiu, através de doações, equipar a casa, né? Algumas empresas que foram desativadas doaram alguns equipamentos, outras empresas doaram valores, outros o Estado mesmo supriu o que precisava através de alguns convênios, e a gente foi fazendo festas, foi fazendo jantares, foi fazendo arrecadação, rifa. Nós fizemos muitas coisas que deu um retorno muito interessante. Dá licença, Luiz. Esse é um folder que foi feito na ocasião e que era uma ferramenta muito, muito usada. Foi feito em português e inglês. Foi feito em português e inglês. E aqui nós temos as crianças. Para fazer esse folder foi preciso autorização dos pais das crianças, né? E aqui nós temos toda a equipe, onde é que está? Tá aqui, a equipe médica que no caso atendia. Isso deve ter mudado muito já, né? Mudou muito, mas é o registro histórico, né, do que foi feito. Então, com essa ferramenta, nós íamos, né, em empresas, nós íamos às pessoas, porque nós entendemos que a comunicação não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que as pessoas recebem. E se nós temos instrumentos bons de comunicação, a recepção é excelente. Então, a partir desse momento de que a casa passou a ser da comunidade, as coisas foram se desenvolvendo e continuaram. Aí houve mudança de coordenação, de direção, mas as coisas continuam até hoje funcionando. E todo esse trabalho, essa empresa de marketing, foi tudo doação. Na época a gente conseguiu alguns patrocínios e o trabalho em si foi feito por uma empresa de marketing, porque esse é um material bem caro, né? Na época foi um material caro. E a gente conseguiu tudo isso que fosse doação. E eu acredito que até agora tem uma equipe de nutricionistas, porque as crianças que são diabéticas, elas necessitam de um atendimento, né? E elas não têm condições de comprar os produtos, porque os produtos para diabéticos são produtos caros. Então, nós, nesse convênio com o Juizado Especial, nós tínhamos uma relação de todas as necessidades da casa e uma delas eram os produtos dietéticos. E quando elas quando elas vêm para uma consulta, porque normalmente as crianças vêm ou do interior ou vêm muito cedo, daí chegam aqui com fome, né? Então, é servido um lanche sempre com os cuidados de uma nutricionista. No dia que elas vinham fazer a consulta, elas já levavam os produtos. Assim como, também através de doação do Juizado Especial, nós temos lá na unidade aparelhos de dosagem de glicose. E também, através desse convênio, as fitas para as dosagens, as fitas de dosagem de glicose, né? Então, isso também é fornecido pela unidade. Assim como a alimentação, também o aparelho, a criança usa até um tempo, depois quando ela passa para a fase adulta, ela devolve o aparelho.
porque tem outras crianças que vão precisar. A casa foi assim o referencial, né? Porque, veja, se nós não temos um espaço aonde desenvolver as nossas atividades, essas atividades são realizadas com muita dificuldade ou nem são realizadas, né? Então, o grande referencial foi esse espaço físico de uma casa independente. Toda equipada, né? Toda equipada. E dali, eu não saberia, eu acredito que nem a Heloísa, enumerar hoje, porque também nós não estamos ligados à unidade agora, outras atividades nos chamaram comunitariamente, não é? Entendemos que o nosso legado, podemos dizer assim, com certeza foi ampliado, não é? Agora, dizer especificamente é isso, é o atendimento a crianças, nessa área de deficiência endocrinológica, né? O fornecimento do hormônio, o atendimento, o teste do pezinho que é feito lá, e isso que é importante, que é o trabalho da universidade, que é a pesquisa, que é o ensino para os graduados e para os pós-graduados. E isso, então, se irradia de uma forma permanente em muitos lugares e para sempre, né? Olha, ontem ainda eu vi um jogador, né, do time do Boca Juniors, no jogo do Boca Juniors e contra o Santos. É um rapaz de 23 anos, ele tem 1,59 m. 1,59 m. Eu não lembro o nome dele agora, é um venezuelano. E até pensei, né, aquela Venezuela sofrida que veio de lá, né? Esse menino, né, joga bem bola, porque embora pequenininho, ele joga lá na ponta esquerda, mas eu tenho certeza que poderia ele desempenhar um pouco mais e melhor se ele tivesse um tamanho um pouquinho maior. E vejam na questão, por exemplo, do bullying, né? Que hoje se fala tanto em bullying. A criança pequena, ela tem dentro da escola um tratamento um pouco diferenciado. Começar que ela sempre é chamada para ficar por primeira na fila, né? E uma atividade como essa, que o Hospital de Clínicas, que a Universidade Federal desempenha, ela é incomensurável, ela é muito grande, não é? E o que faz a Associação dos Amigos do Hospital de Clínica com outras associações, com outras comissões, com outras comissões, deu essa força maior a essa referência que é o Hospital de Clínicas, né? A gente sentiu que não pôde fazer muito, né? Porque a nossa ideia era, na ocasião, inclusive fazer convênios com a Unimed, convênios com a Sul América, convênios particulares, e a própria, aí falando da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Eu passei 4 dias, 2 dias em São Paulo, visitando unidades, 4 unidades, lá o INCOR, a USP, Hospital de Clínicas, que tem uma ala específica dentro do hospital para atendimento de pessoas que têm convênio. Porque se o hospital pode e tem um corpo clínico de enfermeiros, de funcionários, de médicos, se pode atender os pacientes da rede pública, por que não atender também os convênios e o convênio pagar para a universidade? Mas, infelizmente, há uma ideologia contra essa questão e acabou não sendo implantado aqui. Então, nós poderíamos fazer muito, muito mais, não é? Mas o que fizemos nos dá satisfação, não é, Luiz? Com certeza. A endocrinologia, ela inovou em muitas coisas, né? Foi uma das comissões que assim, se sobressaiu, né, por conta do trabalho, do resultado. A gente sentiu isso muito através assim, dos pedidos que a gente recebeu de depoimento, até de que a gente fosse falar para as pessoas das novas comissões, como que nós conseguimos fazer tudo, né? E a gente sempre falou que foi através da motivação.
Porque a gente faz trabalho voluntário, ou é pelo amor, ou é pela dor, né? E a gente acha que as pessoas têm que ser sensibilizadas, afinal de contas, as coisas estão acontecendo na nossa volta e a gente precisa se mexer, né? Porque a gente tem que retribuir aquilo que a gente está recebendo. Assim como o Stefano, né? Ele sempre achou que ele tinha que retribuir aquilo que a Universidade Federal deu para ele, condições de estudar. A gente vem recebendo, né, a todo instante as coisas e a gente entende que tem que retribuir. E essa é a motivação, porque as pessoas às vezes são acomodadas, não têm conhecimento, e aí isso a gente sentiu muito na endocrinopediatria, que a gente foi em muitas comissões dar o nosso depoimento, falar sobre a unidade, e a gente tem muito a agradecer aos médicos da endócrino, porque eles foram assim de uma atenção muito grande com o nosso filho, e por isso a gente se envolveu dessa forma, né? Ao Dr. Rômulo Sandrini, ao Dr. Lacerda, que até hoje, o Dr. Lacerda, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a ele, né? E Veja, nossa gratidão é eterna. É bom lembrar que dentro dessa assim, desdobramento, né, a unidade existe, não é do hospital de clínicas, eu creio que não é independente, mas foi criada uma unidade de endocrinologia para os adultos e funciona aqui nessa mesma rua da Associação dos Amigos. É também do adulto, aqui, da Associação dos Amigos, né? Do lado de lá. Eu não sei se ela faz parte da Associação dos Amigos, ou ela é independente, mas o fato é o seguinte, nós entendemos que o Estado não tem condição de atender tudo. Então é preciso que nós, comunidade, ajudemos a isso. Não é porque e nós temos força, o Estado ele é meio burocratizado, e uma instituição como essa, da Associação dos Amigos, com uma unidade de endocrinologia, dá mais velocidade, faz com que as coisas aconteçam de uma forma diferenciada. A gente sempre respeitou muito, né, a Associação dos Amigos, e tudo sempre que foi feito com o aval da Associação dos Amigos do HC, sempre consultando, sempre participando das reuniões, não é? A gente sempre participou durante muitos anos, sempre teve envolvimento, porque todo e qualquer convênio que fosse feito precisava da Associação dos Amigos, né? Então nunca foi feito absolutamente nada que não fosse com o aval da associação. Então teve um momento que a Heloísa, com dedicação maior à comissão de endocrinologia, e eu continuei fazendo parte, ou como conselheiro, ou contribuindo na área jurídica com a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Então tivemos sempre essa ligação. Aí, como eu falei, algum tempo as coisas assim modificam, nós assumimos outras atividades, e eu penso que é o seguinte, né? Eu queria nesse momento enaltecer, né, o presidente atual, Pedro Paulo, que continua à frente e agora adquirindo mais uma unidade, um imóvel aqui do lado, é sinal de desenvolvimento, é sinal de que as coisas crescem, e é preciso isso, que mais novas pessoas venham, porque algumas vão cansando, as outras vão morrendo, e precisa, não, é a verdade, e precisa ter uma renovação constante, essa renovação da vida. Né? Com certeza. Muito nos honrou ter feito parte dessa história da endócrino, principalmente da endocrinopediatria, né? Eu mais envolvida no endócrino, o Stefano mais na associação, e ver que uma associação como a dos Amigos do HC só cresceu, né? Então a gente tem que parabenizar as pessoas que trabalham, que trabalharam, enaltecer assim,
a dedicação, porque trabalho voluntário é um trabalho difícil, a gente não consegue cobrar das pessoas, né? A gente depende das pessoas, e a gente vê que a associação teve muita gente que se dedicou muito, né? Então, eu, da minha parte, parabenizo pelos 35 anos. Eu também me sinto honrado por ter participado dessa história e lanço até um desafio, que a nossa Universidade Federal motive mais as pessoas que passaram pela universidade como aluno, né? Que muitos, na maioria das vezes, porque fizeram cursinho e podem pagar, mas não pagam nada, e que poderiam dar, de uma forma assim espontânea, uma devolução, né? Não é apenas por gratidão, mas porque é preciso. O Brasil é um país que precisa desse trabalho voluntário mais forte, e isso fortaleceria a própria Universidade Federal. Quer dizer, existe uma associação dos ex-alunos, né? Mas não é apenas isso. Precisaria que a Universidade Federal fosse atrás, motivasse mais para que os ex-alunos dessem do seu tempo como voluntário para continuar essa dinâmica, para que esses pratinhos continuassem girando. Veja, eu sou casado há 52 anos com a Heloísa e o que ela falar eu endosso totalmente. Nós desejamos que tenha muitos 35 anos, né? E que tenham pessoas bondosas, que tenham gratidão por tudo aquilo que receberam e colaborem e ajudem, né? Porque tem tantas mentes brilhantes que saíram da Universidade Federal que podem ajudar muito, né? Sempre as pessoas têm alguma coisa para dar, ou é tempo, ou é ideia, ou é dinheiro mesmo que precisa, né? Não adianta a gente dizer que não precisa. Então, que as pessoas se sensibilizem, né? E venham para ajudar a Associação dos Amigos.